seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos falar um pouquinho sobre transformada de Laplace. Explicar o que é essa transformação, que tipo de transformação que é. Fazer um exemplo bem simples, começando aí a falar sobre transformada de Laplace. O que é a transformada de Laplace? Transformada de Laplace é uma transformação em que você pega uma função, uma função f de x ou f de t, como é usado na maioria dos casos, e transforma nessa função em uma outra função que é o que nós chamamos da função transformada de Laplace, que usa uma operação, deixa eu colocar que operação que é essa, só que ela muda sua variável. Uma função f de t ou f de x, por exemplo, ela passa por uma transformação e se transforma em uma função f de uma outra variável s. Então é uma espécie de transformação. Vamos ver que tipo de transformação que é depois, qual a sua propriedade mais importante, mas ela transforma uma função f de t, da variável t. A variável t é muito usada porque essa transformada é muito aplicada em problemas físicos, e nos problemas físicos a variável t representa o tempo em que ocorre aquele problema físico. Em uma outra variável, uma outra função f de s. E nós representamos isso da seguinte forma. A transformação L de f, que se transforma numa função f de s. Toda transformação envolve uma operação, e no nosso caso, L de f de t, que se transforma em f de s, é uma integral. Então, se você pegar a integral de f de t, lembra, se você pegar uma função f de t, você pode calcular uma integral de f de t dt, e nesse caso a nossa transformada L de f é exatamente essa operação, uma integral, mas não uma integral qualquer, é uma integral imprópria, uma integral de zero até infinito, de f de t dt, e nós inserimos aqui, nesse fator aqui, nós inserimos um fator que é o e elevado a menos s vezes t. Esse fator é o chamado núcleo da transformação. Perceba o que acontece, que se você resolver a integral é em termos de t. Você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então vai fazer t igual a 0, t igual a b, com b tendendo a infinito, e o t ele vai desaparecer. O s, como a integral é em função de t, o s é tratado como constante, e ele vai permanecer. Então no final você vai ter uma expressão em termos de s, que é o seu f de s. Bem, isso aqui é o que nós chamamos de L. Isso aqui é o que nós chamamos de L de f de t. Então, essa é a nossa transformação L de f de t. Então, essa operação, essa integral, integral de f de t, e elevado a menos s vezes t, dt, de 0 até infinito, essa integral imprópria, é a nossa operação, a nossa transformação que gera a função f de s, que é a transformada de Laplace. Bem, que tipo de transformação que é essa? Essa operação, ela tem algumas características importantes? Tem. Perceba que nós podemos classificar essa transformação, Nós podemos classificar essa transformação se ela tiver características de uma transformação linear. O que é uma transformação linear? Uma transformação linear é uma transformação que obedece propriedades de soma e de multiplicação por escalar. E lá da álgebra linear, nós temos que uma transformação que obedece a propriedade da soma, ela tem a seguinte característica, Uma transformação T de uma soma de vetores U mais V, ela é igual a T de U mais T de V. Então, você pode separar a soma. Você pode pegar T de U mais V, T de U mais T de V.
Então eu preciso verificar se essa transformação que gera a transformada Laplace tem essa característica. Outra característica é o produto por escalar, que é o t de um escalar A1 vezes um vetor V1, que é igual a A1 vezes t de V1. Se ela obedecer essa propriedade, né? Se a transformação que nós vamos usar aqui obedecer as duas regras, é uma transformação linear. Qual que é a importância disso? É que se eu tiver uma expressão que é uma combinação linear, por exemplo, uma expressão desse tipo aqui, olha, um t de A1 V1 mais A2 V2 mais e assim por diante. Eu posso separar essa expressão, né, em quantas parcelas ela tiver, em A1 vezes o t de V1 mais A2 vezes o t de V2 mais e assim por diante, quantas parcelas ela tiver. Perceba que nós temos aí um número finito de parcelas, né, mas nós podemos separar todas elas. Bem, e a nossa transformação que gera a transformada Laplace tem essas características? Vamos verificar. Vamos considerar uma transformada L de uma soma f de t mais g de t. Ou seja, o L de f de t mais g de t. E vamos verificar se essa transformada tem essa propriedade. Bem, perceba que o L de f de t mais g de t, se você aplicar a nossa operação, que é a operação dessa transformação, fazer a integral, é integral de zero até infinito do f de t mais g de t. Lembra, é a nossa função, né? Nossa função agora é uma soma, vezes e elevado a menos s vezes t dt. E aí, lembra que nós temos um produto ali, né? Vezes e elevado a menos s t e uma soma. Então você pode aplicar a distributiva aqui, né? Esse vezes esse vezes esse, e a sua integral vai ficar uma integral de zero até infinito de f de t vezes e elevado a menos st mais g de t vezes e elevado a menos st dt. E aí, lembra que a integral de f mais g, integral de f mais integral de g, é que nós podemos separar as duas. Então nós temos uma integral de zero até infinito de f de t e elevado a menos st dt, mais uma integral de zero até infinito de g de t vezes e elevado a menos st dt. Que nada mais é do que, lembra que essa expressão aqui é essa, que é o L de f de t, né? Então isso aqui é igual ao L de f de t mais o L de g de t, já que essa expressão é a mesma, só mudou a função de f para g. Então a nossa transformada Laplace, ela obedece a essa propriedade. Ela é uma transformação onde t de u mais v é igual a t de u mais c de v. Então a transformada de f mais g é a transformada de f mais a transformada de g.
E ela obedece à propriedade de produto por escalar? Vamos verificar. Imagina agora uma função que seja uma constante, né, uma constante k, vezes uma função f de t. Então eu estou verificando agora essa propriedade, onde eu tenho o produto de um escalar vezes um vetor. Então ali seria um produto de uma constante k vezes uma função. E vou aplicar, né, aplicar a nossa transformada Laplace desse caso, que vai ser igual à integral de 0 até infinito da função, que é k vezes f de t vezes e elevado a menos st dt. E começa a lembrar de propriedades, né? Propriedade integral. Eu tenho uma constante que multiplica a função. Integral é uma soma de infinitas parcelas. Essa constante é fator comum, pode colocar em destaque. Fator comum coloca em destaque e tira da integral. Isso aqui é igual a k vezes, né? K vezes a integral de 0 até infinito do f de t vezes e elevado a menos st dt. Como essa expressão aqui, esta é o L de f de t, então isso aqui é igual a k vezes L de f de t. Então obedece, né, a nossa transformação, essa operação aqui que gera a transformada Laplace, obedece a soma e obedece também a multiplicação por escalar. Então nós podemos aplicar em expressões como essa. Imagine aqui uma função, ó. Imagine uma função f de t que é igual a 5t mais 3. Lembra, nós temos aqui uma soma e aqui um produto por escalar. Se eu fizer o L de f de t, eu vou estar fazendo L de 5t mais 3. Essa expressão é uma combinação linear desse tipo, eu posso separar. Então isso aqui vai ser igual ao L de 5 vezes t mais o L de 3. Apliquei a primeira propriedade, né? T de 1 mais V, T de 1 mais C de V. Então L de F mais G é L de F mais L de G. E aqui tem um produto para escalar, então eu posso separar. Isso aqui é igual a 5 vezes o L de T mais o L de 3. Então eu posso fazer essa separação, né? E aqui eu resolvo para achar a minha transformada Laplace. Só que aí surge um problema. Como que eu calculo L de 3 e como que eu calculo L de t? Aí eu posso aplicar, né, a nossa transformação nas funções. Agora vamos começar a ver a transformação nas funções. Nós já vimos que a função f de t, 5t mais 3, ela pode ser separada. Agora vamos ver como é que ficam essas transformadas L de t e L de 3, em casos em que nós vamos calcular a transformada agora de uma função em particular. Por exemplo, esse L de 3 é L de uma função constante. Lembra, se o f de t for uma constante k, lembra, f de t igual a 3, f de t igual a 5, eles são funções que representam linhas horizontais que cortam o eixo, né, o eixo y, em pontos específicos. Então o f de t igual a 3 é uma linha horizontal que corta o eixo y em 3. Nesse caso aqui, como fica o L desta função? O L de f de t é o L de k, que vai ser igual a... Lembra, a operação dessa transformação é esta, né? Nosso f de t agora é igual a k, então é uma integral. É uma integral de 0 até infinito de k vezes i
elevado a menos S vezes T dt, que é igual a, se nós colocarmos o K aqui, que é uma constante fora da integral, K vezes, né? K vezes uma integral de 0 até infinito de E elevado a menos ST dt. E aqui eu vou aplicar, né, uma integral imprópria, vou usar limites, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, mas eu vou precisar da integral de E elevado a menos ST. Vou precisar resolver aqui, fazendo uma observação aqui, ó, vou precisar resolver a integral de E elevado a menos ST dt, para poder aplicar o teorema fundamental de cálculo ali. Como é que eu resolvo isso? É uma integral, né, nesse caso aqui, é uma integral por substituição simples. Lembra que é a integral de E elevado a U. Integral de E elevado a U é o próprio E elevado a U. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos ST aqui e fazer U igual a menos S vezes T. Lembra, é em função da variável T. E vou calcular o diferencial de U, o du, que é a derivada de menos S vezes T em relação a T. Derivada de T em relação a T1, né? Então vai ficar menos S vezes dt. E aí eu vou isolar o dt para poder substituir lá. O nosso dt, ele é igual a, passo menos s para cá dividindo, menos du dividido por s. Então pego o menos s, passo para cá dividindo, né? E aí eu vou substituir isso na nossa integral. A nossa integral vai virar, né, com essa substituição, uma integral de e elevado a u vezes, lembra, menos st igual a u, o dt é menos du sobre s, então menos du sobre s, que vai ser igual a, lembra que o menos 1 sobre s é uma constante, então eu vou tirar da integral, menos 1 sobre s, vou colocar 1 ali, que eu vou, quando eu coloco em evidência, quando eu tiro esse menos 1 sobre s da integral, sobra a integral de e elevado a u. Integral de e elevado a u, próprio e elevado a u. Então não coloquei nada aqui porque vai aparecer um e elevado a u mais a constante c. Então essa integral aqui, na verdade, ela é menos, né? Menos e elevado a u. O u é o menos st, né? E elevado a menos s vezes t sobre s mais a constante c. É essa integral que eu vou usar aqui para aplicar o nosso limite. Lembra, pelo teorema fundamental do cálculo, aquela integral ela vai ser igual a, continuando essa continha aqui, ó. Continuando essa continha aqui, ó. Ela vai ser igual a k vezes. Bem, aí eu vou aplicar limite. Limite quando b tende a infinito, né? Lembra que aqui o limite superior é b, o limite inferior é a, né? Da integral dessa função, que é o menos i elevado, que é o menos i elevado a menos s vezes t dividido por s no intervalo de 0 até b. Então é esse limite que nós vamos resolver. Certo? Vamos resolver esse limite aqui. Então isso aqui vai ser igual a k, que multiplica o limite quando b tende ao infinito d. Aí eu vou fazer f de b menos f de a. O que é o f de b? Fazer t igual a b. Então menos, né? Menos i elevado a menos s vezes b dividido por s, tá? A primeira parcela, f de b, então t igual a b, menos f de a, que é t igual a 0. Lembra que menos com menos vai dar mais, né? Mais e elevado a menos s vezes 0 dividido por s. Então esse aqui é o limite que nós vamos resolver, que vai ser igual a, vai ser igual a k vezes. Bem,
Quando b tende a infinito, perceba que quando b tende a infinito, esse e elevado a menos s vezes b, ele desce para o denominador, que o expoente é negativo. Então fica embaixo aqui no denominador, e elevado a s vezes b. Quando b tende a infinito, o e elevado a infinito tende a infinito. E divisão de número por infinito é zero. Então essa parcela aqui, ela desaparece. E elevado a menos s vezes zero é e elevado a zero, que é 1. Então sobra essa parcela aqui. E elevado a zero, que é 1 dividido por s, positivo. Então vezes 1 sobre s. Resolvendo, isso aqui vai ser igual a k dividido por s. Então essa aqui é a nossa primeira regrinha, né? A nossa primeira regra para a nossa transformada de Laplace. Se f de t é igual a k, então o L de f é igual a k dividido por s. Então isso aparece aqui a nossa função, né? Nossa função f de s, que é a função transformada de f de t igual a k. Então já posso começar a colocar aqui as minhas regrinhas de transformação, né? Então isso aqui vai ser igual a 5 vezes, vou ter uma L de t, que eu vou calcular ainda, né? Mais o L de 3. O que é o L de 3? 3 dividido por s. 3 dividido por s. E com isso eu vou transformando a função f de t em uma função f de s. Só que aí eu preciso de uma outra, né? De uma outra integral, né? Que eu vou ter que fazer essa mesma integral aqui, essa integral imprópria, para f de t igual a t, que é a função identidade. F de t igual a t, f de x igual a x, y igual a x, né? A função identidade aqui, qual que é a transformada de Laplace para f de t igual a t? Vamos ver como fica. Vamos ver como é transformado Laplace para f de t igual a t. Imagina aqui uma função f de t igual a t. E eu quero o L de t, que vai ser a integral de 0 até infinito. Né? Lembra que o nosso f de t ele aparece aqui, né? Então é t vezes z, t vezes z elevado a menos s vezes t dt. E eu vou resolver essa integral, né, para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Só que nesse caso aqui em particular, nós não temos uma integral por substituição simples, que nós temos um produto, né? Lembra que aqui tem um t vezes z elevado a menos st. E eu vou aplicar aqui a integral por partes, que é a integral que envolve essas expressões que envolvem o produto. Só que eu vou usar um dispositivo prático, né? Vou resolver a integral, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, né? Essa integral aqui ela vai ter uma expressão, e eu vou resolver primeiro a integral de t vezes z elevado a menos st dt, para colocar a resposta ali. Lembra que eu vou pegar t e vou derivar, vou pegar o e elevado a menos st e vou integrar. Eu estou usando aí o dispositivo prático para resolver integrais por partes. A derivada de t em relação a t, a derivada de t em relação a t é 1, a derivada de 1 em relação a t é 0. Então eu paro a minha continha aqui. Só que essas integrais aqui nós já fizemos uma, né? A integral por substituição. Então essa integral aqui, ela vai ser o próprio e elevado a menos s vezes t dividido por s com sinal negativo. Então se você fizer a integral de e elevado a menos st, que nós fizemos agora há pouco, é menos e elevado a menos st dividido por s. Essa divisão por s vai aparecer, né? Esse menos 1 sobre s é uma constante, porque quando eu integrar em relação a t de novo, eu vou fazer a integral de e elevado a menos st de novo. Vai aparecer de novo menos. Então a próxima parcela vai ser menos com menos, mais e elevado a menos st, só que dividido por s novamente. Então dividido por s de novo, dividido por s ao quadrado, e assim por diante. Se eu tivesse mais continhas, eu ia continuar. E aí eu uso o dispositivo prático, né? Como é que é a resposta dessa integral? É esse vezes esse, com sinalzinho de mais, esse vezes esse,
com o sinalzinho de menos. Então, como que é a integral de t vezes e elevado a menos st dt? Isso aqui vai ser igual a mais com menos, menos t vezes e elevado a menos st dividido por s. Menos com mais menos. Menos, né? Menos. 1 vezes 1, precisa colocar. Então, e elevado a menos s vezes t dividido por s ao quadrado mais a constante c. Então, essa aqui é a resposta dessa integral, que eu vou usar lá para aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, isso aqui vai ser igual a... Bem, vamos colocar um limite, já transformando aqui esse nosso limite superior, né? Integral de a até b. Colocando b no lugar, fazer o limite. Quando b tende a infinito, d menos t vezes e elevado a menos s vezes t dividido por s, menos e elevado a menos s vezes t dividido por s ao quadrado de a, que é igual a zero, até b. Lembra que é o teorema fundamental do cálculo que eu vou fazer aí? Só que aqui dentro de um limite, a minha integral é uma integral imprópria. Então eu vou fazer o limite dessa expressão aí. Lembra a integral de 0 até infinito, faço b igual b tender a infinito, faço a integral de a de 0 até b. Continuando a nossa integral ela continua aqui, ó. Lembra que é uma integral onde nós vamos aplicar o limite quando b tende a infinito, né? E ali aplicando o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, isso aqui vai ser o limite quando b tende a infinito d, tá? A primeira parcela, o f de b. Lembra que o f de b é fazer t igual a b. Então é menos b dividido por s vezes e elevado a s vezes b. Menos 1 sobre e elevado a s vezes b vezes s ao quadrado, tá? A primeira parcela. F de b menos f de a. Então o que é o f de a? O f de a é a mesma coisa agora com t igual a 0. Então menos 0 vezes e elevado a menos s vezes 0 dividido por s. Menos e elevado a menos s vezes 0 dividido por s ao quadrado. Essa aqui é a nossa expressão do limite. Então, limite disso aqui tudo. E lembra que o b tende a infinito. Se o b tende a infinito, ó, 1 sobre s é uma constante, constante vezes infinito é infinito, e elevado a infinito é infinito, número dividido por infinito é 0, 0 vezes alguma coisa é 0. Essa parcela aqui desaparece. Aqui vai dar 0 vezes e elevado a 0, que é 0. 0 dividido por alguma coisa, sendo essa uma constante, também desaparece. Tá? Essas duas parcelas desaparecem. Essa parcela aqui, como o b tende a infinito, ela vai dar infinito dividido por infinito. Aí você aplica L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Derivada de b é 1. Derivada de b em relação a b é 1. Lembra que aqui o b é variável. Derivada de b em relação a b é 1. Derivada de b elevado a s vezes b é derivada de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u. Seria s vezes e elevado a s vezes b. Então ficaria 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito também é 0. Então essa parcela aqui também desaparece. Se essa parcela desaparece, todas elas desaparecem, sobrou essa, ó, menos. Com menos dá mais. Mais, né? Mais. O numerador vai ser 1, né? E elevado a 0 é 1. 1 sobre s ao quadrado. Então nós temos uma outra formulazinha para a nossa transformada de Laplace. Se f de t é igual a t, a função identidade, então o L de t
é 1 sobre S quadrado. E eu posso usar agora para finalizar o meu exemplo, né? Então, o meu 5 vezes L de t é 5 vezes 1 sobre S quadrado. Que no final das contas vai dar o quê? No final das contas vai dar 5 sobre S quadrado mais 3 sobre S, que é a minha função f de S, correspondente ao meu f de t igual a 5t mais 3. Então eu fiz uma transformação. Transformei esta função f de t em uma transformação f de S, certo? E aí nós temos aí um exemplo de aplicação da transformada de Laplace. Bem, lógico que não precisa fazer essas contas, né? Toda vez que aparecer uma transformada, você tem uma tabela que relaciona a função, né, a tabela que relaciona a função com a sua transformada, uma tabela parecida com essa. Perceba que você tem a função em uma coluna e a transformada na outra. Então você só consulta a tabela e aplica, certo? Espero que tenha entendido, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.